Minha mãe sumiu há 8 anos na floresta. E hoje recebi uma carta dela. Acordei de ressaca naquele dia no meu dormitório da faculdade. Tinha bebido demais num bar na noite anterior, celebrando até o sol nascer o que seria meu 20º aniversário. Quando chequei minha caixa de correio por volta do meio-dia, tinha um envelope branco com uma caligrafia e sem remetente. Feliz aniversário, cenoura. Ainda estou te esperando no mesmo lugar. Vem aqui amanhã ao amanhecer e procure meu casaco azul assinado, mãe. Ler aquelas palavras me deu calafrios. Desde que minha mãe sumiu 8 anos antes, minha família recebeu dúzias de cartas falsas e pistas falsas, mas aquela palavra, cenoura, me disse que essa era diferente, era nossa piada interna. Ela começou a me chamar assim depois que eu devorei um prato inteiro de cenouras só para ela me deixar ir brincar no fliperama. Ninguém mais poderia saber. Minha mãe desapareceu em uma trilha perto da cidade. Costumávamos fazer trilhas quase todos os domingos em família. Tinha uns 3 quilômetros, terminando a um lago onde os moradores gostavam de pescar. Naquele dia, meu pai estava doente, então éramos só eu e ela. Ríamos e andamos ponto até que eu precisei fazer xixi. Ela me disse para ir em frente e ficou para trás, talvez a uns 6 metros de distância. Nada parecia incomum enquanto eu fazia xixi naquela árvore, exceto pelo som de um galho quebrando, que eu ignorei. Terminei, me virei para chamá-la e ela tinha sumido. Esperei meia hora, pensando que talvez ela tivesse saído da trilha também. Então corri para o lago, depois corri de volta para o estacionamento, e o carro ainda estava lá, trancado. Ela tinha sumido no ar. Um dos pescadores locais ligou para meu pai e para a polícia, e logo eles vasculharam cada centímetro daquela floresta. Todo mundo estava procurando por seu casaco azul, algo que se destacaria contra as árvores, mas eles nunca encontraram nenhum vestígio. Logo o estado inteiro soube disso. O garoto que perdeu a mãe geralmente era o contrário. Então vieram os programas de TV, os canais do YouTube, os podcasts. As teorias se acumularam. Primeiro, as pessoas disseram que ela foi embora por causa de um caso com um colega de trabalho, um mulherengo conhecido, que tinha se mudado do estado de forma suspeita. Segundo, que ela foi morta pelo chamado maníaco da picareta, um serial killer que havia assassinado 3 mulheres na região alguns anos antes e geralmente deixava a arma do crime no local. Terceiro, a polícia considerou que meu pai poderia ter feito isso pelo dinheiro do seguro de vida. Nenhuma prova jamais surgiu, e o caso dela desapareceu no silêncio. Logo depois que recebi a carta, liguei para meu pai contando sobre a parada da cenoura. Foi difícil ler a reação dele. Não nos falávamos há meses depois de algumas brigas idiotas, mas ele insistiu que a carta era uma pegadinha. Ele praticamente implorou para que eu não fosse, disse que eu deveria ligar para a polícia imediatamente. O desespero dele me irritou, então desliguei na cara dele, como da última vez que discutimos. Decidi que voltaria para aquela trilha. Mesmo que fosse uma brincadeira, eu precisava saber se ainda havia alguma esperança de ver minha mãe. Dirigi a noite toda e cheguei lá ao amanhecer, estacionando perto de uma caminhonete com alguns equipamentos de pesca, o único outro veículo lá. A trilha estava gravada na minha memória de todas aquelas caminhadas da infância, mesmo que eu não tivesse pisado nela desde o dia em que ela desapareceu. Caminhei por alguns minutos e parei no mesmo lugar onde eu tinha saído anos atrás para fazer xixi. Ficar ali de novo parecia irreal, e não no bom sentido. Cheguei na mesma árvore em que tinha feito xixi e congelei, olhando para o tronco como se ele me devesse alguma coisa. Então ouvi um estalo atrás de mim, como um galho quebrando, exatamente como eu me lembrava daquele dia. Me virei e não vi nada de incomum. Apenas o vento empurrando as folhas. Então eu notei um flash azul à distância. Eu segui animado, para encontrar uma árvore com um casaco azul amarrado no tronco. Eu toquei nele e soube que era o mesmo que ela usava naquele dia. Lágrimas caíram dos meus olhos quase automaticamente. Enfiado embaixo dele estava outro envelope. Eu o puxei e tinha a mesma caligrafia. Fico feliz que você veio, cenoura. Estou bem embaixo de você. Olhei para baixo, e o chão próximo parecia recém-revirado, como se tivesse sido cavado há pouco tempo. Minhas mãos tremiam quando comecei a cavar, rápido, frenético. Qualquer que fosse a verdade enterrada ali, eu precisava dela. Ou eu pensei que precisava. Logo eu bati em algo sólido. Eu arranhei a terra até tirar uma pequena caixa de madeira, talvez uns 25 centímetros de largura. Estava lacrada, antes de eu rasgá-la.
Dentro havia apenas 2 objetos. Um deles era um crânio humano com uma fratura enorme no topo. O outro era uma picareta velha onde uma mancha vermelha escura já tinha secado há muito tempo. O terror percorreu cada veia do meu corpo quando eu vi, e então eu ouvi de novo o galho quebrando atrás de mim. Me virei, o pânico na garganta. Agora eu podia ouvir os passos vindo em minha direção. Quem quer que a tivesse matado estava aqui para terminar o trabalho comigo. Mais estalos, mais perto desta vez. Meus olhos percorriam as árvores, desesperados para captar movimento. Então eu vi uma figura de preto, usando um chapéu. E atrás dele, mais 3 formas policiais. Acontece que meu pai tinha ligado para metade do departamento de polícia da cidade, implorando para que me parassem. Foi isso que salvou minha vida. Eles me disseram que a caminhonete que eu tinha visto antes provavelmente pertencia ao maníaco da picareta. Quando eles a revistaram, encontraram cabelo, pedaços de pele, até um dedo decepado. Dentro havia dezenas de cartas, todas escritas da mesma forma que as que eu tinha recebido. Por alguma razão distorcida, ele parecia obcecado por mim. Como se quisesse terminar o que tinha começado com minha mãe anos depois. Ele não foi pego naquele dia. Ele deve ter fugido para a floresta a pé no segundo em que avistou os policiais. A única coisa boa que saiu disso foi o seguinte: a poucos metros de distância, eles encontraram outra caixa com os restos mortais da minha mãe. Finalmente pudemos dar a ela um enterro de verdade. Mas não consigo tirar a sensação de que nada realmente acabou. Eu ainda não sei o que aquele monstro queria comigo. Eu ainda não sei como ele sabia sobre o apelido Cenoura. E o mais importante de tudo, eu ainda não sei onde ele está. Ele ainda está por aí.